Eu estava vendo o noticiário e sendo mostradas cenas lamentáveis nos estádios de futebol. Estádio aqui do Ceará, o Castelão, onde torcedores fanáticos do Ceará invadiram o campo para agredir os jogadores. Eu queria tomar como ponto de partida isso, porque tem muitas coisas neste mundo que mexem com o emocional das pessoas. Mas tem três coisas assim que mexe com o emocional das pessoas, que fazem as pessoas enlouquecer. E esse é meio... Estou falando de três coisas, existem muitas coisas que fazem as pessoas perderem o racional, mas no âmbito individual. Mas coletivo tem três coisas. Futebol. Quem tem muita paixão por futebol e é um tipo de pessoa clubista, ele ele tem um clube, só aquele, e é apaixonadamente por aquilo, ele uma hora ele vai virar vândalo. Porque se o time dele perder na hora que ele tá com mais aquele fanatismo de que o seu time ganhe, ele perde o controle da sua razão e parte para agressão, ele mata, ele fere, faz qualquer coisa. Até se mata. Uma outra coisa também que coletivamente faz com que as pessoas se agridam muito é a paixão por político ou por partidos políticos. Ele sempre quer defender uma coisa e todo o resto, as pessoas são menos importantes do que a ideologia dele. E há um terceiro que esse coletivamente também é um dos mais piores. O outro coletivo é o da religião. Já vem falar de religião. Eu vim pregar o evangelho, mas vim colocar como ponto de partida essas três coisas que enlouquecem as pessoas. A religião também é um desses grupos que faz as pessoas perderem o racional e partirem para agressão, discutir, faz a pior das coisas. Não é à toa que gente foi pra fogueira, não é à toa que gente foi decapitado, não é à toa que Marte aconteceram. Estevão foi o primeiro deles. Estou falando de Estevão, discípulo de Cristo, diácono da igreja ali de Jerusalém, dos primeiros discípulos de Jesus. E aí por diante aconteceram muitos deles. Não foi à toa que o próprio Cristo, Jesus, foi crucificado pela religião. Foi a religião que pegou juntou todos os dados que eles queriam inventar, levaram para Herodes, de Herodes para Pilatos, até que fizeram com que Jesus fosse crucificado. E Tiago escreve uma carta especialmente para cristãos já religiosos. Paulo escreve a carta aos Gálatas para cristãos já virando religiosos. Paulo escreve a carta aos Romanos para cristãos já querendo virar religiosos. Da mesma forma, a Corinto, que é as cartas aos Coríntios, e Tessalonicenses também é uma carta de gente que estava entupida de
de coisas sem sentido. Eles fazem perguntas e Paulo responde. Dificilmente você vai entender, se você for religioso, vai entender que para chegar até aqui e dizer assim, eu creio em Jesus e creio no Evangelho, a pessoa precisa primeiro crer em transformação. Não é à toa que tem um provérbio dizer que fulano mudou da água para o vinho. Se não fosse a mudança que Jesus fez, transformando água em vinho, não existiria esse provérbio, alguém mudou da água para o vinho. Então a primeira coisa que a pessoa precisa acreditar é que Jesus transforma. Se você diz, bandido bom é bandido morto, então sei que você não crê no Evangelho de Cristo, não crê que ele transforma, não crê, como Paulo disse, que ele é o poder de Deus. É o poder de Deus. Que o Evangelho de Cristo, como disse Paulo, ele é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E se você não crê em transformação, como é que você pregará o Evangelho? Aí vem você e diz que o Evangelho que eu prego não é transformador. O Evangelho que eu prego, você está desviada do Evangelho que eu prego. É triste saber que alguém diz, se esse Evangelho for verdade, estou desviada dele. Aí isso é uma característica do filho mais velho. Lembra da parábola do filho pródigo? O filho pródigo, ele pega a herança do pai e vai para um lugar distante, gasta com as prostitutas, com as meretrezes, gasta com os amigos, e bebe e tal, etc, etc. Mas quando ele volta, o irmão mais velho diz, esse nem meu irmão é. Todo amargurado com o pai, dizendo, eu sempre estive aqui, você nunca me deu um cabrito. E esse tipo de gente azeda, esse tipo de gente que é característica do que Jesus sempre combate dos religiosos, é a hipocrisia. Eu lembro bem do contexto do Evangelho em que Jesus estava sentado com as pessoas. De repente chegam os fariseus, de repente chega alguém do templo e pergunta para os discípulos, por que senta o vosso mestre com os pecadores? Senta, come e bebe com eles. Acho interessante esse tipo de pergunta, que Jesus não deixa nenhum discípulo responder. Jesus mesmo responde. E diz, olha, eu não vim para gente que está sã. Eu vim para gente que está doente. O interessante é que esse tipo de gente são, que é o que veio ali cutucar e veio apontar os defeitos do outro, é um tipo de gente azeda, que está sempre apontando o defeito do outro. Isso aqui é pecado. Isso aqui é pecado. Porque ele é ladrão. Porque ele fez não sei o que, ele roubou. Porque isso. Lembro muito bem de um fariseu convidar Jesus para um jantar e uma mulher pecadora entra e ele fica julgando. Se esse homem fosse profeta, julga também Jesus, porque ele queria testar Jesus em alguma coisa.
Se esse homem fosse profeta, bem saberia quem é que está lhe tocando, pois é uma pecadora da cidade. Esse pessoal gosta de querer apontar os defeitos, gosta de apontar os erros, gosta de apontar os pecados, isso. Mas Jesus nunca teve essa vontade de querer mostrar pecado de ninguém. Jesus não sentava no meio daquelas pessoas, dos publicanos, meretrizes, pecadores, e dizia: olha, está aqui a vossa lista de pecados, se vocês não se arrependerem, ó. Não. Jesus não fazia isso. Pode procurar nos evangelhos, Jesus não fazia isso. Jesus sentava com aquelas pessoas. De repente as pessoas viam aquele homem simples, tal ali, e procuravam conversar com ele. Ele é uma pessoa alegre, feliz, uma pessoa que está aberta para a conversa com todas as pessoas. E elas vinham chegando, se aproximavam dele e do nada, sem ele perguntar, sem ele apontar, sem ele dizer nada, as pessoas confessavam as suas coisas a ele. E elas iam sendo curadas, confissões após confissões. Cada coisa que eu confesso, eu vou sendo curado daquilo que eu confesso, porque eu venho enxergando a mim mesmo. Mas isso é espontâneo da pessoa. Não é alguém chegar apontando e dizer: olha, isso aqui é isso aqui é isso é isso. Vamos aprender com Jesus que Jesus não chegou julgando ninguém. Está dito, ele nos amou primeiro. Ele veio amando, nos amou primeiro. E quando acontece isso, que Jesus chega amando essas pessoas, todas as pessoas assim, vem o cara que é religioso e diz, fica zangado, e diz, por que senta o vosso mestre com os publicanos, com os pecadores, com os ladrões, com esse pessoal de má fama? As pessoas têm essa mania, apontar o defeito do fulano, que aconteceu sei lá quando. Mas não crê no evangelho. Por exemplo, como Paulo diz assim, ele dá um conselho para as pessoas, ele diz, aquele que roubava, não roube mais. Olha, é um conselho tão simples. Quando alguém já aprendeu, já creu no evangelho, ele diz, olha, aquele que roubava, não roube mais. Mas isso é o Espírito que fala no nosso consciência. É o Espírito Santo que fala na nossa mente. Não é eu proibindo. Não é eu cortando a mão da outra pessoa. Sou eu que tenho que cortar. Não é um outro fazendo isso. Quem não crê que o Evangelho faz mudanças, então não deveria se dizer cristão. Não se deveria dizer que é de Cristo. Porque Cristo muda. E muda radicalmente. Muda da água para o vinho. Essa galera que só chega querendo apontar defeitos e fica dizendo que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, e nunca sabe amar ninguém, é um tipo de gente que acha que tem relacionamento com Jesus. Vive de igreja, canta em coral, tem uma função, seja lá o que, no templo, é ministra disso, é a ministra do louvor daquilo, é a pregadora daquilo, é não sei o que. E acha que tem um relacionamento profundo com Jesus. E não é profundo esse relacionamento com Jesus. É um relacionamento que eu vou te dizer como é. É como aquela esponja que deram para Jesus em bebida de vinagre, aquela coisa azeda.
Jesus está na cruz e pede água. Ele transforma a água em vinho. Mas quando alguém pega uma esponja, embebe de vinagre, coloca na boca de Jesus, tem gente que acha que está beijando Jesus. Mas Jesus não está bebendo a sua água. É uma água que Jesus está rejeitando, é vinagre. Jesus rejeita vinagre. Se você é azeda, se você tem alguma queixa contra alguém, se você tem amargura, que a coisa que a religião mais tem é isso aí. Amargura, divisão. A carta de Tiago é especialmente para gente religioso, onde ele até diz: se você se diz religioso, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Se você se diz religioso, mas não controla a sua língua, a sua religiosidade é vã, e a sua espiritualidade não vale nada. Porque a religião pura e aceitável, a religião pura e aceitável para Deus, que é sem mácula, sem mancha, sem defeito, é aquela que pega o que você tem e dá a quem não tem. Dá a quem não tem, dá a quem não tem, dá a quem não tem. Aquele que precisa. Você pega o que é seu e dá a quem não tem. Se alguém tem fome, dá de comer. Se alguém tem fome, dá de beber. Se alguém está nu, você dá vestimenta. João escreve dizendo isso: se você diz que ama a Deus, mas vê alguém passando necessidade e não ajuda, eu não sei que tipo de amor é esse. E não é como dizem, não vou nem mencionar. Que tipo de amor é esse? Que se diz que ama a Deus, mas vendo o seu próximo, pode ler que está assim, vendo o seu próximo passando necessidade, não ajudar. Que amor é esse que se tem por Deus? Você crê no Evangelho? Ou você ainda é discípulo de Moisés, que está na base da lei, está no legalismo, está nas obrigações? Pode observar, Jesus não era legalista. Jesus era aquele que demonstrou, ensinou a gente a caminhar, mas que a gente fizesse escolher do lado de dentro um caminho de amor. É um caminho de amor. E ele diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ela é estreita e o caminho é difícil, é apertado, e são poucos que acertam. É um caminho de amor. É um caminho de amor. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz isso, ele não vem dando uma lista de um monte de pecados. Aquele que quiser ser meu discípulo, se liberte desse pecado, desse pecado, desse pecado, desse pecado. Não. Apesar do que eu estou dizendo, ele não diz isso, mas acontece espontaneamente. João diz: aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E Jesus diz, ele diz coisas muito maiores do que você quer apontar na vida dos outros, defeitos e pecados. Jesus diz assim: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ele diz: aquele que quiser ser meu discípulo e não deixar
tudo quanto mais estimado possui para ser meu discípulo. Não pode ser, não é digno de ser meu discípulo. Porque aquele que não deixar amor de pai, ele não está falando de pecados, não. Ele está falando de uma coisa que você pode chamar até de idolatria. Se você não deixar amor de pai, amor de mãe, amor de irmão, amor de filho, de filha, de marido, de esposa, de religião, para ser meu discípulo, por amor de mim, por amor à minha palavra, por me amar, não pode ser meu discípulo. A priori, veja que João escreve isso, está no capítulo 11 ou no capítulo 12 do Evangelho de João. E ele diz que muitos dos fariseus que haviam crido nele, que creram nele, eles ficavam calados. Eles não manifestavam a sua fé publicamente para não serem expulsos das sinagogas. Porque eles amaram mais a honra dos homens do que a glória de Deus. A religião também é uma estima das pessoas. Tem gente que tem uma estima por uma. E às vezes não é nem por aquela. Tem gente que gosta das pessoas onde se reúne, onde a comunidade, de quando se vê, de sempre, de fim de semana, seja de quanto tempo seja, gosta de ver aquelas pessoas. Mas se você souber separar o que é uma coisa da outra e começar a ter o seu relacionamento com Deus, que se aprofunda quando ele diz: entra no teu quarto e ora, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Pare de se relacionar com Deus como uma esponja de vinagre, porque só encosta na boca de Jesus, mas Jesus rejeita. E passe a ser água, a água que Jesus quer beber. Aí ele diz: aí eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí o seu relacionamento com Deus vai se tornar um. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos morados. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. E vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que o relacionamento profundo com Jesus faz. Aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus até diz: e eu estou indo para um lugar que agora vocês não podem ir. Pedro pergunta: por que não pode ir? Jesus diz: agora não, Pedro, mas depois você vai. Vocês não podem ir agora, mas podem ir depois. A mesma coisa que ele tinha dito para os judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir, e vocês perecerão nos vossos pecados. Olha aqui a autoridade de Jesus. Esse tipo de relacionamento que você tem de azedo, de apontar os defeitos dos outros e não amar o próximo, esquece a droga do defeito do outro. Não é possível. Ama a pessoa primeiro, é o que Jesus ensina. Ama primeiro. Mas quando você não ama nem a si próprio, como é que vai amar o próximo? Se coloque no lugar das pessoas, para que você aprenda o que é amor. Empatia, misericórdia. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que você creia que precisa deixar tudo quanto mais estimado possui, por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. Por amor a Cristo e por amor ao Evangelho.
Como diz Paulo aqui, em 1 Tessalonicenses 5, verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem uma coisa interessante que diz assim: não extingais o espírito. Uma pessoa me disse: se isso aqui for evangelho, eu estou desviada. Não extingais o espírito. Não desprezeis as profecias. Alguém acha que eu estou dizendo, falando besteira, falando heresia. Não tem problema se você acha. Examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo, retende o bem. Examinai tudo, retende o bem. Tem gente que pega uma cartilha e diz: siga esse negócio aqui, não vai examinar tudo não, você segue por isso aqui. É isso aqui que você vai seguir sem você examinar mais nada. Abstende-vos de toda a aparência do mal. A aparência do mal é aquilo que prejudica a sua alma, prejudica o outro. Você sabe entender o que é mal, que é o que Jesus diz: livra-nos do mal. Na oração, livra-nos do mal. Ele ora por nós e diz: não te peço que os tires do mundo, mas que tu os livre do mal. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e que você deixe o Espírito de Deus falar no seu coração.